Com o argumento de evitar uma pressão inflacionária sobre as tarifas dos serviços, entidades ligadas ao setor de saneamento básico pedem aos candidatos à presidência uma alíquota reduzida de impostos. O documento tem 15 propostas de entidades ligadas ao setor que pedem segurança jurídica e coerência regulatória, além de crédito e redução de impostos. Uma das propostas, considerada prioritária, envolve a tarifa social de água e esgoto. O benefício, aprovado em 2024, prevê descontos na conta de água para quem recebe até meio salário mínimo. Hoje, o programa não é subsidiado. O valor descontado é dividido pelos demais consumidores. A ideia das entidades é que a tarifa seja financiada pelo governo federal por meio da arrecadação do CBS, o novo tributo federal criado pela reforma tributária, que substitui o PIS, a COFINS e parte do IPI. E quanto mais próximo de 100% da população beneficiário da tarifa social, mais próximo de dobrar a tarifa normal fica. Então, no limite, se a gente for pensar em uma localidade que todo mundo seja tarifa social, as pessoas vão pagar metade do dobro da tarifa. Ou seja, nos locais com maior vulnerabilidade, o efeito da tarifa social acaba sendo menor. Por isso, se torna tão necessário que o governo federal entre com recursos da União para ajudar a pagar essa conta da tarifa social, principalmente nessas localidades. O setor do saneamento básico registrou recorde de investimentos por 3 anos seguidos. Em 2024, os investimentos chegaram a quase 30 bilhões de reais, segundo o Panorama da Universalização do Saneamento 2026, divulgado pela Associação Brasileira das Empresas de Saneamento. O valor representa um crescimento de 9% em relação a 2023. Mas o Brasil ainda enfrenta grandes desafios para conseguir universalizar o acesso aos serviços básicos. O país ainda trata pouco mais da metade do esgoto gerado. Atualmente, dos mais de 5.500 municípios, apenas 321 conseguiram universalizar a coleta e o tratamento. Já o acesso à água é total em 780 cidades. O Marco Legal do Saneamento estabeleceu como meta universalizar o saneamento básico até 2033. O saneamento ele é de fundamental importância para a saúde da população, para a preservação do meio ambiente. Se a gente não fizer políticas públicas adequadas para garantir as condições que as empresas executem esses contratos, vai ser mais difícil que essa universalização seja alcançada, apesar de todos os esforços. Ô Jéssica, como é que se avalia essa proposta dos setores? Olha, a proposta é justa no sentido, a matéria colocou bem, saneamento é saúde. O que nós estamos vivendo no Brasil tem um aspecto positivo, de que finalmente o país acordou para o saneamento. De 20 até agora, com o novo marco do saneamento, o investimento por habitante aumentou 51%, o investimento por habitante. O problema é que nós precisamos outros 51% para chegar à universalização prevista na Lei 14.026 para 2033. E é inaceitável um país não ter serviço de água e esgoto. Infelizmente, a gente está falando só de água e esgoto, né? Ainda tem a drenagem, ainda tem resíduos sólidos urbanos. Então, é muito justo. Porém, nós cometemos um erro e o Congresso votou muito mal na reforma tributária porque acabou taxando excessivamente o saneamento. Segundo os cálculos que nós realizamos, a tarifa média aumenta em 18%, quer dizer, não faz o menor sentido o que foi feito em relação ao saneamento. Se saneamento é saúde, deveria aplicar a tarifa diferenciada acabou sendo aplicada para os serviços de saúde. O subsídio, francamente, não sei se tem recurso. Eu acho que seria melhor olhar para a reforma tributária e corrigir aquilo que foi um erro. Ô Cortella, 2026 a gente falando de pessoas que não têm saneamento básico, né? Como é que você vê essa questão? Pois é, parece algo estranho que a gente estaria falando do período pré-renascença, né? Falando assim do final, né, do mundo medieval, da Baixa Idade Média, que a gente tem aquelas imagens das cidades, a peste graçando. Isso que o Jânio lembrou, o quanto que o saneamento, especialmente no século XX, elevou, né, a capacidade de vida, a sobrevivência de crianças, de adultos. Não é
à toa que a gente, quando vai brindar algo, mesmo que com água, como eu vou fazer, diz assim, saúde, saúde. E a ideia aqui, como lembrou o Gésio, não é só água, né? É a ideia mesmo de esgoto, né? De drenagem, de resíduos, etc. Mas a água é o símbolo para nós. É estranhíssimo supor essa possibilidade de que a gente esteja nesse momento em que o debate inicial, hoje nós no jornal, lidava com redes sociais, com tecnologia, que a gente esteja falando de canalização de água e esgoto.